O que seria blasfemar contra o nome de Deus? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Amanda. E ela perguntou, o que significa blasfemar o nome de Deus? Antes de iniciar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, para a gente fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro das redes sociais. E vamos aos pedidos de oração, sempre importantes. O irmão Messias Bispo pediu oração pela vida espiritual e pela família. O irmão José também pediu oração pela vida espiritual. E a irmã Rúbia Toledo também pediu oração pela vida espiritual e para que Deus abençoe o emprego dela. Então possam estar orando. A gente vê que muitos dos nossos irmãos, se vocês tiverem acesso ao aplicativo também, muitos dos nossos irmãos estão pedindo oração pela vida espiritual, estão buscando maior comunhão com Deus, estão se sentindo que precisam mais e mais de Deus. Então possamos estar orando nesse sentido pelos nossos irmãos e por nós mesmos também, que possamos sempre estar aumentando mais e mais a nossa comunhão, nossa fé, nosso contato diário com Deus. Bom, vamos lá à pergunta da irmã Amanda. O que significa blasfemar o nome de Deus? Vamos abrir lá no livro de 1 João, aliás, antes de abrir as nossas Bíblias, falar o significado da palavra blasfemar. E a gente vai ver alguns exemplos na Bíblia para entender isso na prática. Blasfêmia é a difamação e ou a ofensa ao nome de Deus. Então, toda vez que você vê na Bíblia blasfêmia, está querendo dizer uma ofensa direta a Deus. Então, vamos lá. Livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10, verso 32 e 33. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejaremos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, uma ofensa clara ao nome de Deus, uma ofensa a Deus gravíssima. E os judeus sabiam isso, Jesus também sabia disso. É você se colocar como Deus. Eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus. E a gente vê o que mais hoje são esses falsos cristos, esses falsos messias que estão surgindo cada vez mais nos nossos tempos. Hoje um muito famoso é o tal do Henrique Cristo, que se diz em reencarnação de Jesus. Uma blasfêmia terrível. Porque Jesus poderia falar que ele era o Filho de Deus? Porque ele era o Filho de Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus. E por isso, ele podia falar que é Deus. Mas eu e você não podemos falar que somos Deus. Então, isso seria uma ofensa grave ao nome de Deus. Uma blasfêmia. Vamos lá, outro exemplo. Mateus 12. Mateus capítulo 12, do verso 22 ao verso 31. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Este é porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se o expele demônios por Beelzebu, por que o expulsaram vossos filhos? Por isso ele mesmo serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saquear a casa?
Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então aqui Jesus novamente falando a blasfêmia que não seria perdoada, a blasfêmia contra o Espírito, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que Jesus fala isso? Porque aqui nesse momento ele estava fazendo um milagre, ele estava fazendo milagres e sinais, mas aqui especificamente ele acabara de curar um endemoniado cego e surdo. E ele passou a ver e a enxergar. E os fariseus ali falavam que ele estava expulsando pelo poder de demônios, um demônio expulsando outros demônios. E eles sabiam, eles já conheciam as obras de Jesus, eles já conheciam a vida de Jesus, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus na terra, mas eles não queriam aceitar isso. E aí eles falavam, imputavam, vamos dizer assim, crimes, imputavam pecados, imputavam todo tipo de mentira a Jesus ali. Mas eles sabiam que era o poder de Deus que estava agindo. E quando você ofende o poder de Deus, falando que as obras de Deus não são de Deus de fato, você está blasfemando. Um exemplo que a gente pode pegar relativamente, não é tão recente assim, mas eu tive contato com esse testemunho recentemente, é o testemunho do ex-Falcão Alegre, ou Falcão Alegre, os irmãos podem procurar aí no YouTube, Adilson Pereira, Falcão Alegre, e ele conta a história de conversão dele, que foi chefe de quadrilha no Rio de Janeiro, que usava todo tipo de droga, matava, uma pessoa que atirou na própria mãe, e depois de 4 dias, estando baleado numa cela de prisão, com os fêmurs quebrados, com costela quebrada, que não conseguia nem comer, as pessoas tinham tanto raiva e ódio dele que na hora de dar comida para ele preso, jogava a comida, os ratos iam e comiam a comida em cima dele e ele lá. E quando no dia que ele ia ser morto pelos policiais, ele fala isso, um dos policiais foi lá e colocou um programa de rádio da igreja dele, que era uma igreja batista, ele ouviu aquele programa de rádio, ele questionou a Deus e Deus veio e curou ele. Então ele estava com as pernas quebradas, com costela quebrada, baleado, e ele teve as pernas restauradas, as colunas restauradas e as balas saíram do seu corpo. E ele ficou de pé e começou a louvar a Deus naquele momento. E ele se converteu ali, e ele segue a história dele contando mais detalhes. E aí você pega e vê um testemunho desse e fala que não foi o poder de Deus que converteu aquela pessoa, você está blasfemando contra Deus, você está ofendendo as obras que Deus pode fazer, os milagres que Deus pode fazer. Por mais que você possa duvidar, você não pode imputar uma mentira naquela situação ali. Muitas vezes nós só somos como Tomé, temos que ver para crer. Mas o poder de Deus aqui, ele estava sendo demonstrado na cara das pessoas e as pessoas ainda assim estavam imputando um pecado, falando que não era Deus fazendo. Então isso é uma blasfêmia. Vamos lá, o último texto, Apocalipse 16, verso 11. E esse é muito importante porque isso é uma blasfêmia que acontecerá em tempos que ainda estão por vir. Apocalipse 16, verso 11. Aqui a gente está vendo as 7 últimas pragas que irão cair na terra, os 7 flagelos. E aí no verso 11 diz assim: E blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Desculpa os irmãos, não estou muito bem, mas é importante estar aqui trazendo a palavra, respondendo as perguntas. Quando o 5º flagelo cai, as pessoas, elas sabem que elas estão recebendo os castigos pelas escolhas que fizeram, pelas decisões que tomaram. Elas sabem que elas escolheram o lado contrário ao lado de Deus. Elas sabem que elas estão recebendo isso por causa das escolhas delas. E elas, mesmo assim, elas blasfemam contra Deus. E não se arrependem das coisas que fizeram. Então a pessoa está sofrendo, ela sabe por que está sofrendo e ela não se arrepende.
É o que a gente vê aqui no quinto flagelo, na quinta praga, no Apocalipse. Apocalipse 16 traz as 7 pragas, e aqui na quinta praga, no derramamento dela, as pessoas blasfemando o nome de Deus, ofendendo a Deus, ofendendo a Deus, difamando Deus por conta das coisas que lhes acontecem pelas suas escolhas. Então, espero ter respondido a pergunta da irmã, que possamos sempre tomar cuidado, porque a blasfêmia é um pecado muito grave. Ofender a Deus, difamar a Deus é uma coisa que pode inclusive afastar pessoas de Deus. E esse era o objetivo dos fariseus na época que nós lemos aqui. Eles ofendiam a Cristo, eles ofendiam o Espírito no intuito. Eles não tinham a intenção de afastar pessoas, mas eles afastavam as pessoas de Deus por conta disso. Então possamos ter cuidado com as nossas ações, nossas atitudes, possamos sempre fazer aquilo conforme a Bíblia nos orienta, para que possamos levar mais e mais pessoas ao reino. Convido aos irmãos agora puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, a Tua direção, o Teu discernimento, para que não blasfememos contra Ti, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.